E aí, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês, pessoal? Aqui quem vos fala é o professor Rogerson do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre muito bem. Pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje com o nosso tema aqui, relação binária, certo? Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, da página 81 à página 88, certo, pessoal? Relação binária. E aqui você já começa a entender pelo próprio nome que nós vamos entender uma relação entre dois números, né? Binária, beleza? Então fica atento aí, não é complicado esse assunto. Você vai com calma, presta bastante atenção. Já vou te dar a dica, se tu não entender da primeira vez, não tem problema. Volta o vídeo e assiste novamente, certo? Mas nós vamos aqui com calma, tá bom? Para você compreender aí bem direitinho, beleza? Pessoal, sem delongas e sem perda de tempo, certo? Vou procurar fazer essa aula assim bem objetiva, direto ao ponto, sem enrolação, né? É como eu costumo fazer, na verdade. Eu não gosto de enrolar muito, não. Eu gosto de ir direto ao ponto. Às vezes eu dou muitos detalhes e tal, mas vamos lá. Vamos tentar ser bem direto aqui. Pessoal, relação binária. Nós estudamos já plano cartesiano, certo? E vimos aquela relação que tem, por exemplo, tem um conjunto A e tem um conjunto B, né? E aí vou fazer o produto cartesiano A, cartesiano B. Lembram? Muito bem. Vocês já aprenderam isso, então eu vou direto para o assunto de relação binária para vocês verem como é simples. Vamos supor que eu tenho dois conjuntos aqui, ó. Tem um conjunto A e tem um conjunto B, certo? O conjunto A, eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, certo? No conjunto B, eu tenho os elementos 3, 5, 7 e 8. 3, 5, 7 e 8. Vocês vão ver como é bem tranquilo, certo? Bem tranquilo. Então aqui são valores que eu já estou te dando, por exemplo, a questão da prova lá. Vamos colocar na prática, né? A questão da prova vai te dar esses conjuntos. Aqui tu tem um conjunto A com esses elementos, tem um conjunto B com esses elementos. Beleza. Aí se tu for fazer o produto cartesiano, tu vai simplesmente, se a questão te pedir, faça o produto cartesiano A, cartesiano B, né? Aí tu vai fazer o que? Tu vai montar, né? A, 1 com 3, 1 com 5, 1 com 7, 1 com 8, né? Aí depois 2 com 3, 2 com 5, 2 com 7, 2 com 8, 3 com 3, 3 com 5, 3 com 7, 3 com 8. Não é assim? É o produto cartesiano, tu vai relacionar todos. Lembrando, pessoal, que o conjunto A, se ele tiver nessa estrutura aqui, ó, A cartesiano B, o conjunto A está representando todos os elementos ou as coordenadas da nossa abscissa, né? Eu tenho a abscissa X aqui e tem a ordenada Y, né? Então, se o meu produto cartesiano estiver assim, ó, A cartesiano B, o A vai representar todas as minhas coordenadas do eixo X e o B vai representar todas as coordenadas do eixo Y. Se lembre que nem sempre vai seguir essa ordem, porque se a questão pedir B cartesiano A, aí já muda, né? B vai ser os meus valores de X e A serão os meus valores de Y. Então você vai ter que observar qual é esse produto cartesiano que ele está pedindo, beleza? Mas aí fique atento aqui, ó, aqui só para a gente entender. Aí vamos supor que na questão ele te deu esses dois conjuntos, né? A e B, beleza? Aí ele diz assim, ó, crie a relação, certo? A relação representada pela letra R com os elementos, com os pares ordenados x, y, pertencentes, quer dizer que esses pares ordenados pertencem a A cartesiano B, tal que y seja igual a 2x mais 1, certo? Aí você, professor, pelo amor de Deus, não entendi nada. Tenha calma, meu anjo, eu não terminei de explicar ainda não, tá bom? Você vai entender aqui como vai ser legal e simples. Preste bastante atenção, ó.
Aqui, essa letra R está representando a minha relação. Não é relação binária? Então, vou relacionar, ó, um par ordenado. Eu vou relacionar aqui um par ordenado, ó, x e y, ele está me dando aqui, ó. E esse par ordenado, onde é que eu vou encontrar, professor? Aí ele está dizendo, ó, pertence ao produto cartesiano, ó, A cartesiano B, certo? Então, lembra daquele produto cartesiano que nós aprendemos a fazer na aula passada? Pois pronto. Esses pares ordenados vão vir do produto cartesiano A cartesiano B. Então, você já observa a sequência, ó. O x vai vir do conjunto A e o y vai vir do conjunto B, certo? Muito bem. Porque o x não está primeiro, aqui o A não está primeiro, então x pertence ao A. O y está segundo, vem para o segundo, e o B está para o segundo aqui, então o y pertence ao B. Beleza? Muito bem. Porém, pessoal, quando eu trabalhei produto cartesiano, vocês aprenderam só a fazer a ligação, né? De todos os pares ordenados. Você encontrar todos os pares ordenados do produto cartesiano entre dois conjuntos. Beleza. Agora, na relação binária, você tem uma condição a ser cumprida para você criar a sua relação, para você saber quais os pares ordenados fazem parte da sua relação binária. Ah, professor, então quer dizer que a condição estabelecida é essa daqui? Exatamente, ó. Certo? Então eu tenho que satisfazer essa minha condição para que eu descubra quais são os pares ordenados da minha relação binária. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Pois então vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó, minha relação, certo? Serão os conjuntos. Aí vamos já criar aqui os pares ordenados, beleza? Ó, a minha condição é essa daqui, ó, y igual a 2x mais 1, né? Beleza. Y igual a 2x mais 1. Aí você pode pensar assim, ó. Como é que você pode pensar? O valor de y, quando x for 1, vai ser quanto? Vou colocar aqui, ó. Quando x for igual a 1, então, né? O que é que vai acontecer com y? Ora, onde tiver x, eu vou colocar o quê? 1. Por quê, professor? Porque o 1 não está aqui, ó. Então, vou aplicar o x cada valor desse aqui, ó. Nessa minha condição, onde tiver o x, eu vou utilizar cada um desses valores para eu descobrir qual é a relação que ele vai fazer com o conjunto B, certo? Então, vai acontecer isso, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Aí eu te pergunto, tem relação? O conjunto A teve relação com o conjunto B? Ah, professor, tem, porque o x sendo 1, o y vai ser 3. E eu tenho aqui, ó, o x sendo 1, o y sendo 3. Certo? Então tive uma relação aqui. Estão entendendo a ideia da relação binária? É a relação que você faz entre dois números. Um número no conjunto A, outro número no outro conjunto B. Que pode ser também o próprio conjunto A, mas nós não estamos tratando disso, né? Aqui é A e B. Beleza. Agora vamos aplicar quando x for igual a 2. Isso implica dizer que o y vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1. Não é não? Ó, onde tem o x, eu estou utilizando agora o quê? O 2. Porque eu estou pegando esse outro valor aqui, ó, de x. Aí vai ser 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aí eu te pergunto, tem relação? Quando o x for 2, ele vai ter relação com o conjunto B? Tem, né? Porque, ó, o x sendo 2, o y vai ser 5. E lá no conjunto B, ó, tem o 5. Então, tem mais uma relação aqui, ó. Beleza. Vamos utilizar agora o x sendo 3. X sendo 3. Isso implica dizer que o y vai ser igual a 2 vezes 3. Ó, onde tem o x eu coloco o 3. Mais 1 igual 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Aí eu te pergunto, quando o x for 3, ele tem relação com
o conjunto B, que é o Y, aí você vai procurar lá no conjunto B, que é o Y, eu tenho 7, que é o resultado aqui, ó. Tenho. Então, quando x for 3, eu também vou ter uma relação com o conjunto B. Certinho? Agora vamos utilizar o 4 agora. X igual a 4 implica dizer que o y vai ser igual a 2 vezes 4 mais 1. Eu estou seguindo essa fórmulazinha sempre para encontrar o valor de y, né? Beleza? Aí, ó, 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Aí eu te pergunto, quando x for 4, eu tenho uma relação no conjunto B? Não, né? Porque eu não tenho 9 aqui no conjunto B. Não tenho. Então, acabou por aí. Ah, professor, quer dizer que nem sempre eu terei uma relação entre os dois conjuntos? Exatamente, nem sempre. Porque vai depender da condição estabelecida para você montar os pares ordenados da sua relação binária. Entendeu? Até aqui, pessoal, está só dizendo os pares ordenados que você vai ter que montar, ó, que primeiro é o x, depois é o y. Pode ser o contrário, pode ser. E ele está dizendo aqui, ó, de onde você vai encontrar esses pares ordenados. Você vai tirar de onde? Dessa outra condição, ó, A cartesiano B. Lembrando que essa condição aqui também pode mudar, certo? Pode ser outra coisa. Mas ele está te dando, não, tu vai tirar desse conjunto aí, ó. Tu vai tirar desse produto cartesiano. Tu vai encontrar os pares ordenados nesse produto cartesiano aqui, ó, A cartesiano B, certo? Aí, os pares ordenados que você vai preencher a sua relação binária serão tirados lá do A cartesiano B, porém, não são todos os pares ordenados contidos no produto cartesiano A cartesiano B. Tem que seguir essa condição. Entenderam a ideia? Então, isso é a relação binária. Você vai prestar atenção quais são as condições que ele está te dando para tu montar os pares ordenados da tua relação. Então, os pares ordenados que eu terei aqui, ó, o primeiro é o x, o segundo é o y, né? Então, vai lá, ó, 1 e 3, ó. Esse é o meu primeiro par ordenado, 1 e 3. Meu segundo par ordenado, 2 e 5, ó. 2 e 5. E o meu terceiro par ordenado, 3 e 7. 3 e 7. Certinho? Então, esses são os meus pares ordenados da minha relação binária. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Professor, quer dizer que é só isso aí, relação binária? Meu anjo, é só isso, mais nada. Certo? Eu fiz bem com calma aqui para você compreender a ideia. Mas o princípio é esse. Professor, aí pode ter uma equação de segundo grau aqui na condição? Pode ter uma equação de segundo grau. Pode ter uma igualdade, certo? Vamos supor que aqui na condição ele dissesse assim, onde y foi igual a x. Então você ia marcar só se fossem iguais, né? Os dois, ó. Você só ia, o seu par ordenado aqui ia ser dois números iguais. Entendeu a ideia? Então depende da condição que ele der aqui, ó. Essa condição pode variar, pode ser uma equação de primeiro grau, pode ser uma equação de segundo grau, pode ser uma fração, pode ser uma expressão algébrica qualquer, pode ser qualquer outra coisa, certo? Ele vai depender da questão, mas o princípio de relação binária é isso. Você tem que entender isso daí, tá bom? Certo, pessoal? Muito bem. Pessoal, aqui um outro tópico dentro desse mesmo assunto de relação binária, só para você entender, é o número de relações de A em B. Certo? Você pode descobrir quantas relações você pode ter aí entre A e B, certo? Beleza, vamos supor que tu tem aqui nesse conjunto A, aqui o conjunto B, vamos supor que no conjunto A tu tem 3 elementos, 1, 2 e 3. No conjunto B, tu tem 2 elementos, vamos supor 4 e 5, certo? A gente marca esses pontinhos aqui para poder depois traçar as relações, ó, certo? Beleza. Aí como é que você vai saber o número de relações que há entre esses dois conjuntos, né? Quantas relações você pode ter ali? A fórmula é o seguinte, pessoal. Você pega o número de elementos do conjunto A, que eles chamam assim, ó, n de A, número de elementos de A, que é 3,
certo? Pega o número de elementos de B, ó, que é NB, que é 2. É só questão aqui teórica, né? Ó, NB e tal. É o número de elementos, certo? E para você saber, é só você pegar 2 elevado ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B, certo? Como é uma relação binária, então a base 2. Então, ó, 2 elevado ao número de elementos de A é 3 vezes o número de elementos de B é 2. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, ó, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então você tem aí 64 relações binárias. Você pode ter 64 relações binárias. Isso vai depender da condição, né? Qual a condição estabelecida para que você preencha a sua relação binária? Então, quando você tem o conjunto aqui, aí a questão diz lá, calcula o número de relações de A em B, de A em B. Então você já sabe, opa, eu tenho que saber o número de elementos do conjunto A, o número de elementos do conjunto B, multiplico os dois, ó, multiplico os dois, certo? E a base é o 2, eu transformo numa potência de base 2, onde o produto do número de elementos dos dois conjuntos vai ser o expoente, né? 3 vezes 2, entendeu? 3 é o número de elementos do conjunto A, 2 número de elementos do conjunto B. Aí você coloca na base 2, que é uma relação binária. Aí, ó, 3 vezes 2, 6. Aí 2 elevado a 6 dá 64. Isso aqui é para o número de relações de A em B que você pode ter. Aí você vai definir exatamente quantas relações você tem, dependendo da condição estabelecida. Ok, pessoal? Pessoal, um outro assunto dentro da relação binária é a relação inversa, certo? Está lá na página 82 do livro de vocês lá. Aí o seguinte, relação inversa, pessoal, é muito simples. Vou dar um exemplo aqui, ó. Você tem vamos dizer que você tem o conjunto, você tem aquela relação lá, um exemplo, com esses pares ordenados, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, certo? Vamos supor que você tem essa relação. Aí eu digo lá na prova, por exemplo, pessoal, calcule a relação inversa, que é representada assim, ó, R elevado a menos 1. Relação inversa. Pessoal, quando você descobrir a relação normal, é só você trocar os pares ordenados, ó, de lugar. Você troca os elementos do par ordenado de lugar. Aqui você não tem nesse primeiro par ordenado 1, 2, não é inversa, vai ficar 2, 1. Aqui você não tem 3, 4, vai ficar 4, 3. Aqui você não tem 5, 6, vai ficar 6, 5. Pronto, pessoal, essa é a relação inversa. É algo muito simples, certo? Não tem complicação não. Beleza? E aí você, trazendo para um exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Vamos supor que você tem o conjunto A aqui, ó, A, conjunto B, certo? Esse aqui é o princípio da relação inversa. Pronto, você já entendeu. Agora vamos colocar num exemplo mais prático para você entender, ó. Vamos ver se você tem um conjunto A e tem um conjunto B. Os elementos do conjunto A, você tem 1, tem 2, tem 3. O conjunto B você tem 4 e tem 5, certo? Vamos com calma, tá bom? Tô indo devagarzinho aqui para você entender aí. Aí o seguinte, ele vai te dar uma condição, certo? Ele vai te dar uma condição. Vou apagar aqui para a gente criar essa condição aqui, ó. Certo? Ele vai te dar uma condição que para tu encontrar a relação binária, você vai encontrar a relação binária baseada nos pares ordenados, ó, x, y. E esses pares ordenados pertencem ao produto cartesiano A cartesiano B, tal que y seja igual a x mais 2, certo? X mais 2. Então essa é a condição para você montar a sua relação binária. Pares ordenados que pertencem ao produto cartesiano A cartesiano B, né? Tal que y, ou seja, você vai traçar a relação aqui no conjunto B
x mais 2. Você vai pegar o valor de x mais 2 e vai ver se tem alguma relação com o conjunto B. Então vamos criar primeiro o conjunto relação, né, a relação binária, melhor dizendo, para que você entenda como fazer a relação inversa. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Ó. Essa é a condição aqui, ó. Essa é a condição. Y vai ser igual a x mais 2. Você percebe que daquele outro exemplo que eu dei no início da aula, já mudou aqui a relação, não foi? A condição para você encontrar a relação daquele par ordenado ali já mudou. Vamos atribuir x igual a 1. E y vai ser igual a 1 mais 2, que dá igual a 3, né? Onde tem x, estou colocando 1, ó, certo? Aí você percebe que só vai... Essa relação aqui é 1, 3. Ó, no conjunto A, que está representando o x, né? O x. E o B está representando o y. No conjunto A eu tenho 1, mas no conjunto B eu não tenho 3. Então, para o x igual a 1, eu não tenho relação no conjunto B. Agora vamos atribuir o x igual a 2. E y vai ser igual. O x é 2 mais o 2 da fórmula. 2 mais 2 dá igual a 4. Então, ó, para o x igual a 2, a minha relação no conjunto B, que é o y, vai ser 4. Eu tenho essa relação? Tenho, ó, 2, 4. Certo? Pessoal, preste atenção na organização dos dados que eu estou fazendo aqui, ó. Como é que eu estou organizando? Você observa que eu estou seguindo toda uma estrutura aqui, ó. X embaixo de x, ó. Certo? Para você não se confundir. Depois, quem é x, quem é constante, né? Aqui é uma constante da minha condição. Então, eu estou colocando tudo embaixo ali para ficar bem organizadozinho para você visualizar aí, ó. Então, quando o x for igual a 3, vamos encontrar o nosso y para ver se tem relação, ó. O x, ó, igual a 3, né? 3 mais 2, que dá igual a 5. Então, quando o x for 3, o y vai ser 5. Tem uma relação aqui, ó? Tenho, né? 3 e 5. Entenderam aí a ideia? Está aqui a relação binária. Beleza. Nós estamos fazendo isso primeiro para depois mostrar a relação inversa, como é que funciona. Então, é o seguinte, ó. A minha relação aqui vai ser 2, 4 e 3, 5. Entenderam aí? Ó, 2, 4, 3, 5. Prestem atenção que eu estou montando aqui uma seta, não é? Ó? Montando uma seta, porque a minha relação está indo de A para B, ó. De A para B, certo? Porque o meu A, ó, são os valores de x e o meu B são os valores de y. Então está indo do A para o B. Nós chamamos esse conjunto origem, que está dando origem a essas setas, de domínio, certo? Domínio. E esse conjunto que está recebendo as setas, nós chamamos de contradomínio. Contradomínio. Certo? Contradomínio. Entenderam? De onde partem as setas? Domínio. Onde chegam as setas? Contradomínio. Porque é o segundo elemento aqui do meu par ordenado. É o contradomínio. O primeiro elemento é o meu domínio. Tranquilo? Beleza. Professor, e a relação inversa, como é que ficaria? Vamos lá. Ó. R elevado a menos 1 vai ser igual. Lembram que eu falei que é só você trocar a posição dos elementos do par ordenado? Então a minha relação inversa vai ser, ó, 4, 2 e 5, 3. Essa vai ser a minha relação inversa. Entenderam, pessoal? Então ele muda o domínio e o contradomínio também, certo? Por quê? Observe que na relação inversa você tem essa estrutura agora, ó. Eu estou pegando essa relação aqui, né? Essa relação. Então você mudou, ó. Você fez com que os pares ordenados que eram x e y agora são y, x. Entenderam? Eles mudaram aí de posição, certo? E agora
O que era y passou a ser domínio, porque agora as setas vão assim, ó, 4, 2, ó, na relação inversa, né? E 5, 3, ó. Aí esse conjunto que era o contradomínio passou a ser o domínio, e esse que era o domínio passou a ser o contradomínio. Quando você faz a relação inversa, então muda de lugar, né? Entenderam? O que era contradomínio passou a ser domínio, e o que era o domínio passou a ser o contradomínio. Então essa é a ideia da relação inversa. Entenderam, pessoal? Essa é a ideia. Beleza? É só isso aí, tranquilo e calmo, certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, relação binária. Aí vimos também a ideia do número de relações de A em B e a relação inversa, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês entrem em contato comigo, tá bom? Pra gente esclarecer aí as dúvidas, beleza? A nossa atividade de casa, como eu já falei, para o mês de julho, mês de julho inteiro. Eu não vou ficar mudando a atividade todo dia, toda a aula. Só mostrei hoje aqui novamente para você relembrar, né? Se você caso não assistiu a aula passada, você vai escolher 30 questões das 81, né? Que tem 81 questões no capítulo 5. Então você vai escolher 30 e vai resolver essas 30, certo? Essa é a atividade de casa. Lembrando que vale ponto, certo? Então você tem que fazer as 30 questões, tá ok? Beleza? Pessoal, um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.